Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Quase. A paz, queridos, bom dia. Desejo a paz do Senhor para cada um de vocês. Se você a deseja, também diz amém. Talvez eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda hoje. Você que está em casa, seja igualmente abençoado. É uma alegria estarmos entre amigos, rever irmãos. Que bom, que bênção. Vamos fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça e a tua bondade. Obrigado, Jesus, pela tua presença que nos cerca, nos rodeia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que vai nos constrangendo, nos amoldando, nos corrigindo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem faltado para nós, não tem faltado em nós. E nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos porque o alimento está posto, o pão está servido, o vinho está servido. Obrigado, e nós temos a oportunidade, a rica oportunidade mais uma vez, Senhor, de estar na tua mesa. Obrigado, Jesus. Fala conosco, usa-nos, Senhor, para comunicar o Evangelho, para receber do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, e nós vamos com ela até o final desse ano. Amém? Você fala, meu Deus, até o final do ano. Mais 4, 5 cultos, não é isso? Amém. Essa série se chama 12 tribos e um povo. Amém? Amém. Somos nós. Eu quero fazer a leitura com você e depois nós vamos colocar contexto. Êxodo capítulo 33, eu não sei se eu já tinha falado, capítulo 33, verso 12. Êxodo 33, verso 12, vai nos relatar a seguinte passagem. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, mostra-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés:
peço-te que me mostres a tua glória. Amém? Amém mesmo? Você está acordado? Você está cheio da presença de Deus? Mesmo? Amém. Queridos, nós vamos falar desse tema, e esse tema, o que é que nós queremos com essa série, qual é a intencionalidade, o que nós queremos tratar no coração, no espírito da igreja. Quantos igreja viva nós temos aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Aleluia, save the date, hein? 24/11, você não pode faltar. E além de vir, você tem que trazer mais alguém com você, amém? Sabe por quê? Porque quando é bom a gente reparte. Ninguém come uma semente, cabe uma plantação inteira. Ninguém come uma plantação sozinho, amém? Amém mesmo? Queridos, deixa eu fazer uma pausa e um parênteses aqui. Você sabe que o seu pastor, ele é meio carente, né? Você sabe, falou isso toda a pregação, né? Toda pregação eu falo isso, mas eu não sei, vocês não acreditam em mim, né? Vocês sabem, eu sinto falta de vocês. Descontração à parte, né? Sabe que os mais antigos chamavam esse lugar aqui de altar, não é isso? Quem é dessa época? Né? Depois nós viemos para a época do palco, né? Design de palco. Mas você sabe que essa igreja tem feito um movimento de voltar, derrubar o palco, levantar o altar, amém? Você sabe que quando eu era criança, e acabava o culto, e como toda criança, qual que é o grande feito dominical de uma criança? Subir aqui e pular. Se você não fez isso em uma igreja, eu sinto pela sua vida, algo lhe foi roubado na sua infância gospel. Nada mais desafiador, prazeroso, nada mais conquistador para uma criança do que brincar no altar, amém? E aí, meu amigo, quando nós fazíamos isso, se tocasse na bateria era fulminado, como usar segurando a arca, né? Imagina, cara, e aí acabava o culto, entrava eu e meu irmão do meio, suado, com aquela costeleta pingando, né? E minha mãe, eu vi onde vocês estavam correndo. O altar não é lugar de correr. Rapaz, a igreja era na Liberdade, lá em São Paulo, 40 minutos de carro até Santo André. Era 40 minutos de pressão psicológica e ameaços. Muitos domingos se concretizava a palavra do profeta por intermédio do profeta, né? E o coro cantava na igreja, depois cantava em casa, não é isso? Não pode, que é isso? O pastor Regiton não. Desde os 12 anos ele já era pastor, impecável, bem arrumado, voltava bem arrumado, cheiroso, alinhado. Eu e meu irmão, como que voltava? Voltava sujo, suado, rolou pela igreja inteira, né? Voltava igual o meu filho hoje, né? Mas aí veio o neto, veio o Rafa, né? Veio o Rafa, e aí o Rafa era pequenininho, gostava de tocar bateria, acabava o culto, o vô colocava ele aonde? No altar, na bateria. Isso dá um bug na cabeça de um adulto, né? Mas graças ao Senhor que nos cura, nos liberta de todo trauma, de toda dor do passado, amém? Não é isso? Não é isso? Amém, né? Tempos modernos. Mas nós temos, eu sei que vocês são maduros para entender o que eu quero dizer. Eu preciso correr com esse parênteses aqui. Nós temos buscado entender esse lugar do altar do Senhor, que nós levantamos ao Senhor. Você sabe, não é esse aglomerado de tijolos aqui em cima, mais alto, que faz isso, mas tem uma conotação também espiritual, de consagração, e nós levamos isso a sério. Então eu quero te dar uma dica, por 2 motivos. Quando você chegar, procure os lugares mais próximos do altar, amém? Por 2 motivos.
O altar representa a presença de Deus e nós queremos estar próximos disso. Eu conto com a maturidade de vocês para entender o que eu estou falando, amém? Não é um lugar geográfico, físico, mas tem uma conotação, tem um entendimento, né? Quando nós chegamos mais próximo do que está acontecendo, amém? E segundo motivo, seu pastor é carente, ele sente sua falta. Então, quem é o corajoso, voluntarioso que pode ocupar essas fileiras mais à frente? Marcos, meu querido, você é o primeiro que eu adoraria ter mais. Ó, o Pedrão, glória a Deus pela sua vida. Quem mais? Quem mais pode se assentar, sair da última fileira e vem para as primeiras fileiras? Hã? Vem, Nicole, pula daí, pula. Olha aí, que bênção. Obrigado, querido, obrigado, vocês são bênçãos na minha vida. E quando a gente está mais juntinho, e tem uma intencionalidade, porque hoje nós vamos falar de unidade. Então, mais aglomeradinho, melhor. Amém? Obrigado, queridos. Fecha parênteses. Qual é a intencionalidade e o que nós queremos com essa série de pregações? O que nós queremos ministrar ao coração da igreja? Queridos, Deus está chamando aqueles que têm coração para lutar a última batalha. Amém? Queridos, Deus está chamando aqueles que têm coração para lutar a última batalha. Amém? Queridos, se você não está em guerra, provavelmente você está sendo entretido. E se você é dessa casa, se você é um viva, se você faz parte desse corpo, com certeza você já me ouviu falar muitas vezes isso. O crente que não está sendo preparado para a batalha está sendo entretido. E nós não queremos te entreter. O que nós estamos tratando nesses dias, nesse local santo, sagrado, não porque o prédio é santo, porque a igreja é santa, e nós estamos aqui, amém? Nós estamos aqui, sabe, nós temos falado muito sobre isso. Jesus não era alguém doce, inofensivo. Jesus não era alguém prazeroso, alguém inofensivo andando pela terra. Pelo contrário, quem mataria com tamanha violência alguém inofensivo? Queridos, João Batista, eles arrancaram a cabeça. Estevão, eles apedrejaram. Mas Jesus, eles moeram Jesus, eles transpassaram Jesus, eles crucificaram Jesus, até que cada gota de sangue dele caísse. Quarta-feira nós estávamos ali no nosso ambiente do PG e o nosso amigo Léo compartilhou que ele estava deitado, né, em casa, descansando no chão, e de repente sentiu uma agulhada no braço, e quando foi ver era uma lacraia, né, andando. Ele contou que colocou um chinelo em cima da lacraia, esmagou com socos, à base de socos, aquela lacraia, aquele ser completamente perigoso. Ninguém esmaga alguma coisa inofensiva, alguém inofensivo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Só se mata de forma violenta uma ameaça. A eclésia de Jesus, a igreja de Jesus não nasce para ser o caramelo do mundo. A igreja não é algo palatável ao mundo. Se eu colocar um caramelo, quem gosta daquelas balinhas quadradinhas de doce de leite, lembra? Né? Se eu colocar uma balinha daquela na sua boca, você vai ficar alguns minutos saboreando aquilo. E eu não sei se você faz igual eu fazia quando criança, deixava no canto da boca e não mastiga, deixa lá para ir curtindo mais tempo aquela bala, não é isso? Mas se eu pegar uma colher de sal e colocar na tua boca, com certeza a primeira reação que te virá é cuspir, é vomitar, é colocar para fora. Nós somos o sal da terra e não caramelo, amém? A igreja nasce para estar em choque, em confronto, em direção oposta ao mundo.
A série tem propósito convocar as famílias para a batalha. Amém? O que é mais poderoso? O Império Romano ou o filho da Maria? O que é mais poderoso? O governo político desses dias ou uma casa de família? O reino de Deus será comparado a um fermento invisível e infinitamente mais poderoso. Esses somos eu e você na terra, amém? E o que nós carregamos, amém mesmo? Então nós vamos falar sobre famílias fortes. Nós estamos na tônica esse ano inteiro e nós vamos fechar o ano enfatizando, se debruçando mais ainda sobre esse tema. Nós falaremos sobre famílias fortes, nós falaremos sobre unidade e nós falaremos sobre a missão da igreja. Eu recomendo você maratonar essa série. Posto isso, o contexto da série, vamos ao contexto do texto que nós lemos. Nós lemos aqui Êxodo capítulo 33 e Moisés dizendo algo que é emblemático, algo que ficou marcado para as nossas vidas, para a vida de Israel, para a história, e está aqui registrado. Há uma passagem onde você deve conhecer a história do Êxodo. Deus levanta um líder, Deus levanta um libertador, Moisés, e que confronta Faraó, o sistema, e vai tirar o povo hebreu das garras da escravidão do Egito, e vai levar esse povo para uma terra prometida, vai levar esse povo para dentro do deserto, vai levar esse povo embora. Você deve conhecer a história no meio da travessia, da jornada, no meio da caminhada, desse tempo que leva 40 anos entre Egito e Canaã. Há muitos episódios, você deve se lembrar, o povo clamando por água. Nós queremos água, vamos morrer de sede no deserto. E aí Deus dá uma palavra a Moisés toca a rocha, sai água da rocha. Quantos se lembram? Deixa eu ver. Amém? Vamos lá. Nós queremos carne, fome, carne, queremos comer. Lá no Egito tinha carne, nós queremos comer aqui também. Nós vamos morrer de fome. Uma palavra e as aves, elas caem dos céus para que aqueles homens comam da carne. Nós temos fome, o que vamos plantar, o que vamos colher? Estamos no deserto, o maná do céu na porta de cada tenda, de cada família. Quantos episódios, mas chega um episódio emblemático, aonde Deus tem um diálogo com Moisés e diz: Moisés, eu conheço você pelo nome e me agrado de você. Eu vou cumprir as promessas, vai, leva esse povo, mas eu não irei com vocês. Me irrito desse povo, se eu for com vocês, certamente os destruirei no meio do caminho. Porque é um povo duro, é um povo obstinado. E aí vem o diálogo de Moisés: Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me os teus propósitos. Se me amas, se me conheces, se o Senhor tem se agradado de mim, eu peço que não nos faça sair do lugar, se a tua presença não for conosco. Se a tua presença não estiver conosco, como saberão a diferença entre nós e todos os outros povos da terra?
Hoje nós vamos falar de unidade, mas primeiro nós precisamos falar sobre a cultura da presença de Deus. Nós vamos falar da sua família, nós vamos falar do seu casamento, nós vamos falar dos seus filhos, da educação dos seus filhos, nós vamos falar sobre como anda o nosso lar, a nossa mesa, como anda a nossa família viva, como anda os pais da família viva, os filhos da família viva, as mesas da família viva. Nós vamos falar de tudo isso. Nós precisamos então começar pelo começo, e o começo é a cultura da presença de Deus. E eu peço que você fique atento, que o Espírito Santo já está fazendo algo aqui. Algo já está virando, já está mexendo. Quando o Senhor tira o povo do Egito e fala para Faraó: libera o meu povo, Faraó, solta o meu povo para que me adorem. Deus não fala: Faraó, tira o meu povo para levar para uma terra prometida. O intento de Deus era um povo que o adore. Deserto, areia, sol, vento, frio. Você sabe, né? O deserto à noite é congelante, enquanto que de dia é escaldante. Deserto fala de um tempo da nossa vida. Deserto fala de um período da nossa vida. É um período, enquanto que Egito, Faraó significa, aponta para, tipifica Satanás e o mundo, o pecado, o reino das trevas. Enquanto que Canaã tipifica a plenitude de Deus, a maturidade e o propósito eterno de Deus, o deserto aponta para um processo, aponta por um caminhar, um preparar. E quando começamos, o Senhor nos encontra, nos tira, nos resgata, nos livra, nos cura, nos liberta, e nós começamos a caminhar então com esse Deus. A primeira coisa que vai ser estabelecida: Deus não está preocupado, vamos fazer alguns prédios, vamos fazer algumas moradas, vamos embelezar vocês com roupas, vamos colocar vocês roupas caras, joias, vamos fazer banquetes. A primeira coisa que é estabelecida é o tabernáculo e o lugar geográfico da presença de Deus na terra. É nesse lugar, a partir de agora, é nesse lugar, exato lugar, onde a presença de Deus vai deixar o céu e tocar a terra. E vocês, meu povo, vocês vão ficar em volta disso. E em volta disso, todo o restante é meu. Amém? Abra comigo o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, aonde estão as 12 pedras preciosas, que significam as 12 tribos de Israel, no peito do sacerdote. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É como aquela chuva fina, preciosa, que vai regando a terra do Hermon até abaixo. Como é bom essa unidade. É ali o Senhor concede a bênção da vida
para sempre. Nós vamos falar sobre unidade, mas eu preciso construir algo com você em torno da presença de Deus. Se você parar para prestar atenção, Deus chama Moisés, lá das ovelhas de Jetro, lá do deserto. Deus chama esse homem, levanta esse homem. E em Moisés ele vai dizer o seguinte: Moisés, em você vai se cumprir as promessas de todas as gerações anteriores. Na sua geração vai se cumprir o que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Imagina Deus te chamando e dizendo: em você eu vou fazer cumprir tudo que eu prometi ao teu bisavô, ao teu avô, aos teus pais. Em você vai acontecer tudo isso, na tua geração. Será que é na nossa geração que vai se cumprir as promessas de todos os nossos antepassados, como nós cantamos, dele voltando mais uma vez em glória, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessando? Será que é em nossa geração? Será que Deus nos chama? Já pensou Deus te chamando para intimidade e te dizendo: olha, é em sua geração que vai acontecer tudo que eu prometi? Os teus pais, os teus avós habitaram em tendas no deserto, mas em você eu vou cumprir toda a plenitude, toda a abundância. Os teus bisavós colocaram os tijolinhos, colocaram as estacas, os firmamentos, os fundamentos, mas em você vai se cumprir tudo que eu prometi. Já pensou? É o que está acontecendo com Moisés. Queridos, aqui há um dilema para Moisés: construir a vida em torno das promessas ou da presença. Senhor, muito obrigado por todas as promessas, mas o que seriam elas sem a tua presença? Não me faça chegar aonde o Senhor prometeu que eu chegaria, sem que a tua presença vá comigo. Aqui é um dilema: gastar a vida por um projeto grande ou gastar a vida por um Deus grande. Moisés está decidindo a cultura da presença, em torno da presença. A presença de Deus é o que nos diferencia de todas as outras pessoas do mundo. Quem são os cristãos? Aqueles que não fazem sexo antes do casamento. Quem são os cristãos? Aqueles que não falam palavrão. Quem são os cristãos? Aqueles que não contam mentira. Quem são os cristãos? Aqueles que casam, são héteros, têm filhos, casamento, casa de branco na igreja. Quem são os cristãos? O que diferencia você de todo o mundo é a presença de Deus. Queridos, olha só o que diz Ezequiel 44. Ezequiel 44:10 diz assim, uma passagem: os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofreram as consequências de sua iniquidade. Poderão servir ao meu santuário,
como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que todos eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor: não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e de minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes, levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor: só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Queridos, dá para trabalhar sem a presença de Deus. Escuta aqui que eu estou te falando. Dá para ter uma família de comercial de margarina sem a presença de Deus. Dá para educar bons filhos sem a presença de Deus. Dá para ser um bom cidadão que paga as contas, os impostos, que não joga lixo na rua, que não toma multa de trânsito. Dá para ser um ótimo cidadão sem a presença de Deus. Dá para ser uma pessoa muito boazinha, uma pessoa muito doce sem a presença de Deus. Acontece que tudo que é feito sem a presença de Deus tem um grande potencial para se tornar um ídolo. O Senhor não quer fazer da sua família perfeita. É na unidade do povo, das 12 tribos, que o Senhor ordena a bênção. Deixa eu te falar, cada tribo tinha uma característica, cada tribo tinha uma função, cada tribo era diferente uma da outra, era um clã. Mas o que acontece é que a unidade de Israel não está na uniformidade. Assim como um corpo tem muitas partes, mas quando juntos é um corpo, assim são as diferenças. O Senhor não quer te colocar parâmetro de família perfeita, outra família perfeita. O Senhor quer colocar como parâmetro para a sua casa a presença dEle. A presença dEle vai fazer os seus filhos como flechas afiadas, perigosas. Uma flecha, já viu uma flecha? Existe o corpo da flecha, vamos falar assim, né? Na ponta, uma peça de metal pontiaguda, afiada, e na outra ponta algumas penas. Geralmente, você lembra disso dos índios? Lembra aí, né? As flechas, algumas penas, né? Porque é ela que vai dar a aerodinâmica. Imagina alguém pegando uma flecha que foi idealizada, projetada para matar, para ferir, pegar a flecha, virar do outro lado e com as penas usar de espanador para limpar o móvel da casa. Dá para fazer isso? Dá. A flecha foi feita para isso? Não. Os seus filhos não foram feitos para serem bonzinhos. Os seus filhos são idealizados para serem perigosos. Perigosos para quem, pastor? Para as trevas e para o reino das trevas. O parâmetro de Deus para você, pai e mãe, não é ser um amigão do seu filho, é ser um arqueiro para ele.
Nós podemos criar a melhor família harmoniosa do mundo, sem a presença de Deus, isso tem um grande potencial para se tornar um ídolo para você. É essa família, é essa estrutura perfeita, harmoniosa, que faz você se dobrar, se curvar. É quando se quebra a perfeição desse lar, é que faz com que você chore, com que você se descabele. A família é um núcleo importantíssimo, e a gente vai bater nessa tecla, mas acima dela está a presença de Deus. Talvez o meu filho não vai ser igual ao filho do irmão. Olha lá o filho do irmão, que educadinho, que lindo, que bonito, olha como ele fala bem. Talvez o meu filho não vai ser igual, porque o meu filho já tem uma missão agora, e o filho do irmão tem outra missão. Mas eu vou gastar a vida e a paternidade para fazer desse menino um leão para rugir. Porque eu entendi isso, e eu quero que você entenda isso. Queridos, lá no Éden, lá em Gênesis, nós recebemos um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. O mandato espiritual é aquilo que fala da relação com Deus. O mandato social é aquilo que fala da relação com o outro. E o mandato cultural é que fala da nossa relação com o mundo. Mas no pecado, nós quebramos tudo isso, a relação com Deus, com o outro e com o mundo. Mas a consequência, e uma das consequências da presença, é ser o modelador de tudo ao nosso redor. Quando a presença nos cura, nos ensina, nos molda, nos modela, a relação com Deus é restaurada, a relação com as pessoas à minha volta é restaurada, e a relação com que eu me relaciono com o mundo é restaurado. E aqui eu entro no ponto da unidade. Se nós vamos falar de unidade, eram 12 tribos, mas um povo só. Quem é o povo de Deus? É esse povo dividido em 12. É esse povo dividido em 12 casas, e cada casa dessas dividida em muitas outras casas. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Olha para o lado aí. Olha para outra casa que tem em volta de você. Aqui está o povo de Deus. Um povo feito de muitas casas. E cada casa tem sua missão. Cada casa tem sua função. Cada casa tem seu propósito. Se nós vamos falar de unidade, porque nós começamos pela presença? Porque a presença evidencia. Uma das características, uma das evidências da presença de Deus no meio do povo é a unidade. O Senhor não habita na divisão e na quebra de unidade, é na unidade, quando há presença de Deus. Uma das evidências é a unidade. Nós podemos observar isso na natureza. Na natureza tudo é perfeito, as coisas estão em unidade na natureza. E eu quero te ajudar a colocar essa definição de unidade. Uma das definições de unidade é quando cada um funciona, né? Unidade é funcionar conforme o projeto, conforme o propósito. Quando na natureza se quebra a função, né? Se quebra a harmonia, há uma desestabilização, não é isso? Quando aquela alga que está lá no mar,
alguém vem, o homem vem, a poluição, e quebra aquela barreira de corais. Já viu esses documentários da Discovery, né? Quebra aquela barreira de corais. São aqueles corais que produzem nutrientes, que alimentam os peixes, que deixa a água saudável para eles. Quando se quebra, aquele coral nasceu e foi projetado para isso, mas vem o homem e fala: olha que coral bonito, arranca e coloca na minha prateleira para servir de enfeite. Quando se quebra o projeto original, desestabiliza tudo, quebra-se a unidade. Sabe o que é a unidade entre nós? É quando cada um de nós está funcionando conforme o projeto original de Deus para cada um. O Senhor me chamou para uma porção, e o Senhor te chamou para uma porção. Você tem uma função, você tem uma importância, você tem uma função nessa família e nessa casa, né? O Senhor não te chamou para assistir, o Senhor te chamou para ser co-participante, co-herdeiro do reino. A sua função não é ser igual a eu, mas a sua função é ser conforme o Senhor te projetou. Mas vem o pecado, e o pecado é a rebelião, é a quebra do projeto. O pecado é a separação, é a quebra relacional, né? Ali no jardim, o homem, quando peca, ele quebra a relação com Deus, quebra a relação com a mulher, quebra a relação com o mundo. O homem que estava em sintonia com a natureza e governava a natureza, com a quebra da unidade, com a quebra, com a rebelião, agora a natureza vai contra o homem, e o homem contra a natureza. E algo que dói em nós no Jardim do Éden, quando Adão, ele transfere a responsabilidade, não é isso? Quando há o pecado, antes do pecado, Adão está dizendo: essa daqui é carne da minha carne, é osso do meu osso, eu me vejo nela, ela é parte de mim, eu sou parte dela. Adão e Eva eram um só. Mas quando há o pecado, quando há a rebelião, a reação de Adão é outra. É essa mulher que o Senhor me deu, ela já está fora de mim. Há uma quebra, há uma transferência de responsabilidade. Uma das características do pecado é transferir as responsabilidades para o outro. É o outro que errou, é o outro que está torto, é o outro que não é tão crente quanto eu, é o outro que não é tão santo quanto deveria ser. É a igreja que tu me deste, é a banda que o Senhor me deu, é o marido que o Senhor me deu, é ele, é esse traste. O pecado separa, enquanto que a presença une. Quem está comigo, amém? Vocês estão entendendo isso? Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele vai sacrificar a comunhão dele com o Pai. Pai, por que me abandonaste? Para que a minha e a sua comunhão com o Pai fosse restaurada. Queridos, a cruz de Cristo não é qualquer coisa. A cruz de Jesus não é para você ser feliz. A cruz de Jesus não é para você ter uma vida mais gostosa. A cruz de Jesus é para nos fazer um povo dele. Um povo dele. No sangue da cruz do Calvário, no sangue da mesa de Jesus, não há promessa: bebam desse cálice da nova aliança e todos os seus desejos serão realizados. Não há essa promessa. Não há. Beba da Santa Ceia, participe da Santa Ceia, porque assim os seus sonhos serão realizados. Não há essa promessa, não dá para garantir isso. Mas aquilo que Ele empenhou, a sua palavra, certamente se cumprirá. Eu farei de vocês um povo meu.
Todas as vezes que nós permitimos obstáculos entre nós, nós desonramos o sacrifício da cruz, não é isso? Todas as vezes que nos separamos, nós estamos quebrando, desprezando, desonrando o que foi feito na cruz do Calvário. Pastor, eu quero que a minha casa, minha família, meu casamento seja forte. Eu quero que a minha casa seja sólida. Eu quero que a minha casa seja construída sobre a rocha e não sobre areia. Senhor, pastor, eu entendi o propósito de Deus e eu quero corresponder. Eu quero ser uma bênção. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim viver. Você está recebendo hoje aqui, começa pela presença. E você está recebendo aqui que a principal ou a maior evidência da presença de Deus é a unidade. Todas as vezes que você quebrar essa unidade dentro de casa, a presença está sendo quebrada. Mas creia, irmãos, creia como Moisés, prefira construir em torno da presença. Marido, eu não sei a resposta desse dilema, mas nós não vamos perder a presença de Deus no nosso lar. Esposa, desculpa, eu estou estressado, eu cheguei cansado, tive uma semana difícil, me perdoa, eu não consegui fazer todas as tarefas, me desculpa, esposa, eu deixei açúcar na pia e as formigas vieram comer. Mas a gente não vai perder a presença por causa disso. Eu não vou me distanciar de você por causa disso. Eu não vou te deixar por causa disso. Quando há presença de Deus, você jovem solteiro, você jovem que está começando uma carreira, guarde isso no teu espírito. Faça tudo em torno da presença. Quando eu era muito jovem e comecei a minha jornada e não sabia ler a Bíblia, não tinha intimidade, não sabia o que queria dizer, eu lia Jeroboão e falava, que nome feio. Eu lia Reis, Crônicas, eu não sabia o que significava. Eu era raso, eu não tinha a presença de Deus. Os meus pais me levaram para a igreja. Até então, tinha 17, 16 anos, um adolescente, já entrando de repente na fase adulta. Mas eu sabia tocar na igreja, eu já tocava na igreja. Eu sabia ir no culto, e naquela época inclusive, nós íamos de segunda a segunda, lembra? Tinha compromisso todo dia na igreja. Eu sabia ir na igreja, eu sabia servir, eu sabia tocar. Às quartas-feiras tinha um culto, de um pastor muito querido nosso, e era um culto de campanha, era um culto abençoado, Pastor Josué, a bênção, até hoje guarda com carinho a lembrança dele. E o pastor Registon tocava no culto, tocava no culto. Inclusive, o que mais me motivou a aprender um instrumento e a tocar guitarra, é porque eu reparava que no culto, quando tinham as músicas, esse pastor era muito avivado, muito animado, e ele fazia dancinhas, e batia palma, e tinha palma sincronizada, e tinha coreografia, e ele queria que toda a igreja se agitasse, se alegrasse, e eu sempre tímido, com um swing de uma árvore, não prestava para aquilo, e eu comecei a reparar, o pastor Registon não bate palma, ele não faz dancinha, porque ele está tocando. É isso, eu preciso tocar urgentemente, é a minha saída, eu preciso entrar na banda. Comecei a aprender a tocar. Nesse interim, pastor Registon foi fazer faculdade à noite. Júnior, você cobre ele, você vai tocar igreja pequena, começando, não tinha muitos músicos. Eu tinha um caderno de cifras, das músicas, que eu ficava virando as páginas para tocar, O Registon me dava as instruções, você toca assim, faz assado. Você acha que eu conseguia? Não conseguia, mas eu preferia tocar errado do que ficar batendo palma. Eu lembro que nesses cultos, quando chegou a minha vez de servir, eu ia mais cedo,
Eu arrumava todas as cadeiras, porque era diferenciada a arrumação das cadeiras. Eu arrumava todas as cadeiras. Eu ligava o som. Eu preparava o microfone, o púlpito. Eu ligava a guitarra, ensaiava as músicas e ficava esperando o povo chegar para começar o culto. Eu sabia servir. Eu sabia tocar. Eu sabia bater palma. Eu sabia dar glória a Deus. O que eu não sabia é que eu estava fazendo tudo isso sem a presença. E numa madrugada, buscando ao Senhor, lendo, sem saber, buscando, Ele veio, se revelou com a sua doce presença, poderosa presença. Eu nunca mais fui o mesmo. Dá para fazer muita coisa sem a presença. Queridos, a minha esposa linda, maravilhosa, está aqui, né? Você acha que eu sei fazer o que ela sabe fazer? Eu não sei fazer isso. Eu não tenho a mesma vocação que ela tem. E ela não tem a mesma vocação que eu tenho. Nós somos muito diferentes. Mas onde a gente vai junto. A gente não desgruda. E quando desgruda, né? Quando eu estou num lugar que eu já passei com eles, com ela, com o Leon agora, né? Eu passo sozinho e falo, não tem graça, né? Eu queria estar com eles aqui, né? Por quê? Porque eu a amo. Quem ama quer estar junto. Porque a presença evidencia a unidade. Porque a presença de Deus nos batiza em amor. Porque Ele é em essência amor. E quem ama gruda. Quem ama quer estar junto. Ela é diferente de mim, mas eu a amo. Sou apaixonado por essa mulher. Não desgrudo, não deslargo, não solto. E onde ela for, eu vou junto. E onde eu for, ela vai junto. Não é isso? Amém? Tá com a sua bênção aí do lado? Tá? Você quer um casamento forte? Busque a presença de Deus, porque a presença de Deus vai batizar vocês em amor, e o amor une, o amor cola, o amor gruda, o amor não solta, o amor não separa. Quando um casamento vai indo um para cada lado, quando o casamento tem as minhas coisas e as minhas coisas, é porque o amor está em xeque, é porque a unidade está quebrada. Você pode ir para o Coco Bambu, você pode ir para o Di Paolos, você pode ir para o restaurante mais chique na Paulista, fazer uma noite romântica com a tua esposa. Nada supera, nada se compara a dois espíritos grudados pelo amor de Deus. Porque quando faltar o Coco Bambu, faltar o Di Paolos e não der para ir para a Paulista, haverá ainda uma família forte com um propósito eterno. Quem está comigo? Tem alguém aí? O que nós precisamos é viajar. O que nós precisamos é de um tempo junto, e tudo isso é glorioso, é bom. Precisa de descanso e de lazer. Mas construa o que você está construindo em torno da presença de Deus. Eu descobri isso muito jovem. Eu falei, sem isso eu não largo, eu não sei viver mais sem a tua presença. E hoje, muito jovem eu comecei a pastorear, e o Senhor nos abençoando, sabe, algo que o Senhor ministrou em meu coração, eu guardei aquilo para o resto da minha vida. O Senhor não dá um Isaac que você não tem capacidade de devolver para Ele. Maior que o Isaac é o Deus do Isaac. Maior que a promessa é o Deus da promessa. Perca a promessa, mas não perca o Deus da promessa. Quem está comigo, amém? Você está entendendo essa mensagem? Nós já vamos terminar. Eu quero que você guarde isso, para a gente iniciar essa série.
Primeira coisa para uma família forte é a presença de Deus e a unidade. Queridos, deixa eu descrever para vocês uma igreja. Imagina uma igreja visualiza. Dentro dessa igreja tem muitas divisões e muito orgulho. Os filhos se deitam com as esposas dos pais. É um pega-pega. Os membros dessa igreja se processam mutuamente por negócios de interesses dessa terra. Imagina a Vicky está aqui no culto processando o Paulo, né? Ou o Lucas, né? Processando porque não recebeu as férias, né? E tá os dois no culto e um está processando o outro. Imagina uma igreja onde os irmãos da igreja saem do culto e descem até industrial para se relacionar com os travestis, com as prostitutas, a prostituição descarada, deslavada, né? No meio da igreja. No meio dessa igreja é normal divorciar. Divórcio é a coisa mais comum, né? Aqui também, aqui não, né? Nessa igreja, no nome de Jesus, aleluia, tá amarrado, né? Nessa igreja aí, né? Essas pessoas, elas gostam de comer comidas sacrificadas aos ídolos. Uma farofinha, um franguinho, né? E é essa igreja, mas olha só, essa igreja ela é cheia de dons. Ela tem muita revelação, ela tem profetada, ela tem visagem, ela tem tudo no meio da igreja. No meio do culto acontece de tudo, é uma bagunça. Está acontecendo louvor, o outro levanta para profetizar. Aí no meio da pregação alguém levanta e começa a cantar. Aí no meio quando vai orar, o outro quer ler um salmo. É uma bagunça. Está imaginando essa igreja? Né? E no meio dessa igreja também tem muita mistura com pensamentos e filosofias do mundo com o evangelho. Mistura tudo. Nessa igreja, quando eles se encontram para a Santa Ceia, sabe como é que é a Santa Ceia deles? Não é que nem a nossa, uma bolachinha e um cálicezinho. Eles comem até se fartarem e bebem até ficarem bêbados. Assim é a Santa Ceia dessa igreja. No meio dessa igreja tem um monte de milagre, tem um monte de doutrina estranha, tem uma bagunça, tem baixíssima moralidade. O celular do irmão é cheio do X-vídeo. As irmãs recebem nudes dos irmãos no celular. Quem gostaria de fazer parte dessa igreja? Levanta a mão. Ninguém. Será que nós chamaríamos isso de igreja de Cristo? Será que nós chamaríamos isso de uma igreja cristã? Se você é entendedor da Bíblia um pouquinho, você sabe que eu acabei de descrever a igreja de Coríntios. E 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo se dirige a eles como amados irmãos da igreja de Cristo. Porque quem ama, cola, quem ama, une, quem ama, exorta, quem ama, corrige, quem ama não solta, quem ama não afasta, quem ama não separa, quem ama luta, quem ama gruda, quem
Quem ama, se não houvesse amor, esse apóstolo havia abandonado. Igreja de Corinto, eu mando essa carta para vocês para dizer que todos aqueles que não comungam com essa zoeira, saiam daí e venham para mim, igreja. Por muito pouco nós levantamos a saia e dizemos: não dá para participar disso. Querido, quando o nosso coração é ferido com a quebra, com a separação, com a distância, é porque o amor está esfriando, é porque a presença está se distanciando. O fogo arde no altar, na presença. Quanto mais perto da presença, mais amor, mais fogo há em nosso coração. O apóstolo Paulo não vai deixar barato isso, porque só o amor proporciona crescimento mútuo, só o amor corrige, ensina. Primeiro é na carta de 1 Coríntios, que tem o capítulo 13, o amor tudo suporta. Olha o que vocês estão fazendo, olha essa bagunça, corrijam isso, corrijam aquilo, mas olha, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não dá para viver nessa casa, não dá para ter paz nessa casa, não dá para andar nessa. O amor ensina, corrige, exorta. O amor não desiste, o amor não separa, o amor não joga, o amor não chuta. O amor constrói e não destrói. É a presença de Deus que vai proporcionar isso para nós, Igreja Viva. É o amor de Deus, é irmãos uns pelos outros, um casal um pelo outro, pais e filhos uns pelos outros. Havendo a presença, haverá o amor. Havendo o amor, haverá cura das relações. E havendo cura das relações, haverá unidade. Havendo unidade, Salmo 133, haverá a bênção. Senhor não quer a sua família minguada, a sua família carente, os seus filhos carentes de amor, de atenção, de referência. O Senhor não quer a sua esposa cabisbaixa, o Senhor não quer o seu marido mais cego, mais perdido que cego em tiroteio. O Senhor não quer casas assim. O Senhor quer casas abençoadas, e é na unidade que o Senhor ordena a bênção. O Senhor não quer uma igreja espedaçada, desunida, uma igreja bagunçada, uma igreja onde o pecado não é confrontado, corrigido, uma igreja onde há bagunça. O Senhor quer ordenar a bênção, uma igreja abençoada, irmãos abençoados, famílias abençoadas. E para isso a unidade é fundamental. Quantos querem viver isso? Levanta sua mão bem alto aos céus, feche seus olhos, diga ao Senhor, diga para Ele, Jesus, eu amo a Tua presença, e se eu a perdi de vista, Senhor, hoje é o dia ideal para voltar os meus olhos para o Senhor. Amém. Queridos, eu encerro dizendo que você foi projetado, idealizado para carregar a presença de Deus. É assim que o homem foi projetado, para carregar a presença de Deus. Quem está comigo? Nós podemos esticar agora, um sprint final agora, colocar todo o nosso coração nisso. Vamos, para terminar o culto. Vamos lá. Eu encerro com isso. Sabe o que é um ídolo?
Deixa eu compartilhar algo que foi ministrado ao meu coração. Um ídolo é a imagem de um Deus. Ele não é um Deus, ele é a imagem de um Deus. Em algumas culturas, eles determinaram um Deus, uma entidade, e entenderam que a figura, a imagem que representava aquele Deus era um gato. Então fizeram a imagem de um gato e representa aquele Deus. Amém? Lembra dos deuses egípcios, né? A figura de um homem com a cabeça de lobo, né? Enfim, é um leão com asas. Figuras, imagens. Alguém disse que uma mulher negra representa um Deus, uma divindade. Alguém disse que um homem branco loiro significa uma divindade, um Deus. Um ídolo nada mais é do que a imagem de um Deus. E quando aquela imagem daquele Deus entra no recinto, a atmosfera muda, se mexe, porque aquela representação está carregando aquele Deus. Amém? Você consegue entender isso? Eu e você fomos feitos à imagem dele. Nós não somos deuses, mas nós carregamos esse Deus, porque somos imagem dele. Nós carregamos ele. Quando isso é quebrado, o que acontece? Desgraça, desarmonia, rebelião, brigas. Queridos, mas quando isso é restaurado pela presença, sabe o que acontece? Quando você entra no mercado, o mercado está vazio, daqui a pouco começa a encher o mercado. Já aconteceu com você? Você entra na loja, a loja está vazia, daqui a pouco começa a encher a loja. Não é isso? Você chega num lugar e a coisa começa a acontecer. Eu me lembro da minha esposa, nós estávamos vivendo uma temporada carregados da presença de Deus, né? E ela tendo experiências, sendo curada, cheia da presença de Deus. Nós paramos na farmácia, e ela estava no caixa da farmácia, e o moço passando a compra dela, dizendo: moça, posso fazer uma pergunta? Pode? Você tomou banho agora? Falou: você tomou banho? Lógico, eu tomo banho. Não, você tomou banho agora? Não exatamente agora, faz algumas horas que eu tomei banho. Não, porque de você está vindo um cheiro, um perfume, eu não sei dizer, é como um cheiro de paz. É a presença do Deus que eu carrego. E Deus começou a dar experiências para ela com sinais, né? Era o que Deus estava fazendo naqueles dias na vida dela, né? Confirmando, selando a presença na vida dela. Ela foi trabalhar no estabelecimento, no escritório ali, né, um estúdio de fotografia. Ela estava lá, secretária, recepcionista, né, e aí a pessoa entra e fala: mas que cheiro é esse? Que perfume é esse que tem nesse lugar? De onde está vindo esse cheiro? Não tem nada aqui, não tem vela, vasinho, não, esse é o perfume? Não passei perfume. Não, mas tem um cheiro aqui, nossa, dá tanta paz esse cheiro aqui. A presença de Deus vai impactando por onde nós vamos passando. Imagina, sonha. Você pode sonhar comigo, Brunão, né? Domingo de manhã, aquela porta aberta e vasos de barro entrando aqui cheios da presença de Deus, empesteando esse ambiente da presença de Deus. Você chegando no almoço, no jantar de Natal, agora no final do ano, e quando você chega com a sua família, com os seus filhos, uma luz, uma paz, algo precioso entra junto com vocês lá dentro da casa, do vô, da avó, da tia. Há uma presença que nós carregamos, preciosa, e o mundo precisa ver isso, queridos, ver isso. E eu encerro tentando fazer uma dinâmica aqui. Quantos podem levantar o indicador bem alto assim? Levanta seu indicador bem alto. Levanta seu indicador bem alto. É muito mais poderoso o que se vê do que o que se ouve. Por isso Deus fez uma imagem. Por isso Deus fez uma imagem para andar na terra. Porque quando o mundo ver a presença de Deus,
é mais poderoso do que o que eles ouvem. Você pode sentar na mesa e ficar pregando para todo mundo que tatuagem é do capeta, cortar o cabelo porque você tem que ir na igreja. Você pode pregar, falar. É muito mais poderoso quando eles verem a presença de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar?